Olá, como estão? Eu sou Silvane Silva, sou professora, sou historiadora, sou doutora pela PUC São Paulo e venho aqui conversar com vocês um pouco sobre o protagonismo das mulheres nas comunidades quilombolas, falando das violências sofridas, enfatizando também a importância do direito ao cuidado, né, e proteção a essas mulheres que lutam. Essa comunicação é uma parceria do Acervo Cultime, do Portal Guelé 10 e da Rede de Historiadores e Historiadoras Negros e Negras. Vou fazer aqui uma breve audiodescrição para que todos possam me ver. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou usando tranças compridas em tonalidade mel e um vestido cor-de-rosa com estampas florais em tons de verde e vermelho. Vou conversar um pouco com vocês aqui, apresentando a minha comunicação, intitulada Quilombolas e o Direito à Proteção. Quem cuida das mulheres que lutam? Essa comunicação, ela é parte da minha tese de doutoramento na PUC São Paulo, né, na História Social, onde eu escrevi sobre o protagonismo das mulheres nas lutas por direitos nas comunidades aqui do estado de São Paulo. Então, é um recorte dessa minha tese de doutoramento e vou conversar aqui com vocês nessa semana na coluna dos historiadores e historiadoras negras. O meu contato com as comunidades quilombolas do estado de São Paulo se deu por meio da Secretaria Estadual da Educação, quando, em 2012, foram publicadas as Diretrizes Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, e eu tive a oportunidade de ir até as comunidades, conversar com as lideranças a respeito das escolas, do currículo escolar e quais as necessidades naquele momento que as comunidades tinham, né, para que de fato pudessem ser implementada uma educação escolar quilombola. E naquele momento, nessas rodas de conversa que eu tive com as lideranças, e aí homens, mulheres, jovens, mais velhos, eu pude perceber que as comunidades tinham uma presença marcante de liderança feminina. E mesmo naquelas comunidades onde o líder comunitário era a representação oficial um homem, ali no cotidiano, no dia a dia das comunidades, a presença da liderança feminina era muito forte e marcante. Então, foi a partir desse trabalho que eu, então, decidi escrever essa tese de doutoramento. E naquele momento eu também escrevi, juntamente com o núcleo educacional da Secretaria da Educação, as narrativas quilombolas, um material didático acompanhado de um caderno de atividades para as comunidades utilizarem no seu dia a dia. Mas o nosso recorte aqui de hoje diz respeito sobre essas mulheres que lutam, né? Um relatório que foi publicado em 2017, elaborado pela CONAC, né, a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, esse relatório trata da violência contra as lideranças quilombolas. E esse relatório, publicado em 2018, marca essa violência sofrida, destacando que somente no ano de 2017, 18 lideranças quilombolas foram assassinadas, somente naquele ano. E tem um destaque especial, um trecho que é específico para a violência sofrida pelas mulheres. A Givânia Silva, que é uma das organizadoras desse relatório, ela destaca, né, a importância desse fato relacionado à violência contra a mulher, que está muito voltado pelo lugar que essas mulheres ocupam na comunidade. Então, quais são os corpos que são violentados? Quais são os corpos que tombam nessa luta pela terra? São corpos de homens e mulheres que estão à procura de busca de proteção e direito à sua terra, a defender o seu território. Porém,
quando as mulheres são assassinadas, esse relatório demonstra que existe uma violência brutal ainda maior do que nos corpos masculinos, mostrando que existe aí também uma raiva por essa mulher, ela está ocupando um lugar que muitas das vezes a sociedade não acha que é o espaço da mulher, que é o espaço da luta. Outro destaque que a gente coloca nessa comunicação é com relação à sociedade ainda não considerar as pautas de lutas das mulheres como pautas de lutas sociais coletivas. Porque as mulheres, quando lutam, elas lutam por toda a comunidade. Então, são direitos à água, direito à terra, direito à educação. São direitos que, na maior parte das vezes, não são considerados como uma luta política, e ela é. Então, o destaque que eu faço nessa comunicação, nessa pesquisa, é com relação à presença feminina nas comunidades quilombolas. E a luta dessas mulheres é o que faz a permanência das comunidades quilombolas contemporâneas. A presença das mulheres é de extrema importância para que nós ainda tenhamos hoje, em 2022, a presença de comunidades quilombolas no território brasileiro. E essa luta das mulheres aí, em parceria com os homens, ela precisa ser destacada, lembrada, porque essas mulheres que lutam, elas também precisam de proteção, de cuidado. E aí a gente faz uma lembrança com relação ao que quer o movimento feminista hegemônico, ao que quer o movimento feminista negro urbano de mulheres periféricas, por exemplo. Em muitos pontos, em muitos momentos, essa luta ela vai convergir, mas em outros pontos existem as suas especificidades. E é aí que a gente precisa também estar atenta, porque essa luta feminina pode ser chamada de feminista, de mulherista, aí depende de cada vertente aí que as mulheres elas se coloquem, mas essa luta das mulheres quilombolas, ela tem uma especificidade, que é a luta coletiva pela posse da terra, né? Sem terra não tem quilombola. Então, essa luta pelo território, que é a proteção também da cultura, da roça, da produção, das festas, do modo de ser e de viver das comunidades quilombolas, essa é uma luta coletiva que as mulheres, então, abraçam e muitas das vezes elas sofrem violência por causa disso ou muitas das vezes se sentem sozinhas. E aí, esse é um título de um outro artigo que eu escrevi que chama Solidão na Luta, né? O protagonismo das mulheres quilombolas, mas também existe essa solidão por conta de nem sempre os seus familiares mais próximos compreenderem a ausência delas em casa, por elas estarem em viagens, em manifestações, em palestras, buscando direitos que são para todos, né? Então, nossa comunicação, nossa pesquisa, nossa chamada de hoje é para que todas as pessoas possam se lembrar de que, além de guerreiras, essas mulheres negras, elas também precisam ter apoio, proteção e cuidado. Por isso, no título da comunicação, quem cuida das mulheres que lutam. Tem um poema que a maioria de nós conhecemos, que é amplamente divulgado aí nos meios feministas, que é quando uma ex-escravizada chamada Sojourner Truth declarou que eu não sou uma mulher. Naquele momento, ainda lá no século XIX, ela questiona o movimento negro e o movimento feminista hegemônico por não considerar mulheres negras também com direito ao cuidado. Né? Se o homem tira uma camisa para colocar numa poça para a mulher branca, mas enquanto isso a mulher negra é escravizada na plantação do século XIX, carregando pesos imensos, ela também não era uma mulher? Então, esse questionamento da mulher negra, que é sempre forte, que não precisa de apoio para nada na vida, que carrega o mundo nas costas, veja que um dos elogios mais ditos para mulheres negras
é que elas são guerreiras. Então, mulheres negras são guerreiras, sim, né? Nós sabemos que na história do Brasil, imediatamente após a abolição da escravidão, foram as mulheres negras, por meio do trabalho doméstico e outros trabalhos, que sustentaram a família negra, né? Enquanto os homens negros ficaram desempregados, as mulheres negras continuaram trabalhando nas casas de família. Então, as mulheres negras, historicamente, de fato, são responsáveis pela manutenção das comunidades negras. E aí a gente tem as mulheres negras de terreiro, as mulheres do samba, as mulheres religiosas, haja vista uma das associações mais antigas nessa luta de permanência é a Irmandade da Boa Morte, né, composta por mulheres. Então, são guerreiras, sim, são aquelas que conseguem segurar a comunidade negra. No entanto, é preciso lembrar que essas mulheres não precisam ser guerreiras o tempo todo, que elas precisam de espaço, de cuidado e proteção. E aí, nesse momento, eu lembro da Nilce, a Nilce Pereira, que é do quilombo Ribeirão Grande, Terra Seca. A Nilce é uma dessas lideranças femininas que sempre lembra desse cuidado. Ela sempre chama a atenção para isso, né? E aí, nos encontros de mulheres da CONAC, tem sempre esse momento que é para as mulheres poderem conversar e fazer trocas mesmo, diálogos, né? Daquilo que elas precisam colocar ali no momento que estão sentindo, né? É importante que a mulher também tenha esses espaços, né? Então, uma das falas da Nilce é que nesses espaços de luta tenham também o espaço em que as mulheres possam desabafar, conversar, trocar suas dores, trocar as suas fragilidades, porque esse estereótipo, esse selo de guerreira, muitas vezes pesa, né, em todas as mulheres negras. E a gente precisa lembrar disso no nosso dia e no nosso cotidiano. A nossa conversa de hoje vai nesse sentido, de mostrar que, sim, mulheres negras são fortes, são guerreiras e têm uma importância gigantesca na história do Brasil, porém, essas mulheres também precisam de proteção, conforme apresenta esse relatório da violência sofrida no campo e nas cidades por mulheres quilombolas. Eu gostaria de chamar a atenção também com relação ao racismo ambiental, que é como tem sido divulgado e disseminado aí nas redes e nos encontros, essa violência que é sofrida pelas comunidades quilombolas da atualidade. O racismo ambiental nada mais é do que quando a gente observa que a nossa justiça ela tem dois pesos e duas medidas com relação a uma mesma situação. Um exemplo que eu posso dar é comunidades quilombolas que estão localizadas no litoral norte aqui de São Paulo, por exemplo, comunidade de Caçandoca, Quilombo da Fazenda, são comunidades que estão em área de proteção ambiental. Só que nessa mesma região, as pessoas das classes abastadas conseguem licenciamento para construir mansões. Em outros espaços, que também são considerados áreas de proteção ambiental, há licenciamento para construção de resorts. Em outros espaços, como a gente viu lá em Alcântara, o próprio Estado toma conta de áreas de proteção para fazer aquilo que lhe é de interesse, enquanto comunidades quilombolas e indígenas são desapropriadas dessa terra por serem, então, uma área de proteção ambiental. Veja que essa legislação ela tem dois pesos e duas medidas, dependendo de quem é que está buscando os seus direitos. Então, comunidades quilombolas e indígenas vêm sendo, ao longo do tempo, alijadas do seu direito à terra, não há demarcação, não há titulação de terras, enquanto, nesse mesmo espaço, chega um empresário e consegue licenciamento para fazer mineração, para fazer plantação de monocultura ou o que lhe for de interesse. Então, o racismo ambiental
que é um conceito que surge nos Estados Unidos, quando lá mulheres negras também reclamam de que são sempre nas áreas das suas comunidades periféricas, pobres, empobrecidas, que são construídos lixões, e não em outro espaço. Esse conceito que surge lá tem sido usado muito aqui também quando a gente está tratando da luta pela terra e também nas cidades, né? Quem é que tem direito à cidade, transporte urbano, alimentação que não seja essa que normalmente temos aí, com essas toneladas de agrotóxicos, né? Então, outra fala da Nilce Pereira também, lá do Quilombo Terra Seca e Ribeirão Grande, ela fala da importância da terra como esse espaço em que se faz a plantação do alimento, o alimento puro, que é aquele alimento que ele vai nutrir o seu corpo, mas ele também alimenta a sua alma. Ela diz que a roça é o lugar onde ela pode recompor a sua energia depois da luta. Então, ela traz uma imagem muito bonita, falando da importância da roça para as comunidades quilombolas. Infelizmente, a legislação tem cada vez mais atrapalhado as comunidades quilombolas de produzirem a sua própria alimentação. E a gente sabe que tem um interesse por trás disso, né? Porque se a comunidade não produz o próprio alimento, se a comunidade não consegue se sustentar e produzir no lugar onde ela está, automaticamente a juventude vai querer sair para estudar, para trabalhar, para conquistar aquilo que todos nós humanos queremos, né? Uma vida digna. Então, essa titulação de terras, o direito à manutenção do território, é a principal luta das mulheres quilombolas e é essa luta que todos nós temos que apoiar, compreender. Porque o que a gente sonha, o que a gente quer, e todas as lideranças quilombolas com as quais eu conversei também demonstraram esse desejo, que é que um dia, né, quem sabe, num afro futuro, todas nós, mulheres negras, também possamos ter momentos que sejam de lazer, de paz, de tranquilidade e de cuidado, para que a gente não precise, não necessite ser o tempo todo apenas e somente mulheres guerreiras. Então, era essa a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, dizendo que esse entendimento, ele é importante que seja conversado, tratado nas nossas escolas também de educação básica, né? Considerando que faz parte do currículo escolar discutir e analisar as causas de violência contra populações marginalizadas, negros, indígenas e mulheres. É importante que nas nossas escolas sejam reconhecidos e analisados as questões sociais, culturais e ambientais diversas, em que se incorpore valores importantes de coletividade, né, e que possa, desde então, do ensino fundamental, identificar e explicar situações em que ocorrem conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade, aos modos de vida, às diferentes identidades culturais, ao meio ambiente. Todos esses temas, os quais eu pontuei alguns aqui, eles aparecem como temas do currículo escolar. Então, é importante que nós possamos conhecer a realidade das nossas comunidades quilombolas contemporâneas, que são muitas, né? Mais de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil todo, e aqui no estado de São Paulo nós temos mais de 80 comunidades, que é o local aonde ficou centrada a minha pesquisa. Nessa comunicação, eu tratei da temática do protagonismo das mulheres quilombolas em suas comunidades, abordando as violências sofridas e a importância do direito à proteção e ao cuidado, destacando também o racismo ambiental
presente nas comunidades quilombolas. Agradeço a atenção de todas, todos e todes. Sigamos sempre em busca, então, aí da construção da nossa comunidade amorosa, como nos ensina a Bell Hooks. Até breve.